a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro. Oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez iniciando o nosso Culto Cristão no Ar. Tem por objetivo levar o Evangelho de Jesus até os nossos lares e corações. Hoje aqui na presença de Jane Chantle, Lidiane Barreto, eu, João Menezes, e nossa companheira Rosana Vergaças, que fará a leitura da página inicial. Para quem quiser se situar, nós estudaremos hoje do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, já na parte de instruções dos Espíritos, o advento do Espírito de verdade. Advento a gente pode entender aqui como a chegada desse Espírito, que é aquele que coordena a chegada do Espiritismo até nós. Vamos ver aqui algumas pistas de quem é esse Espírito, ou em nome de quem que ele está falando. Tá? Mas vamos dar início ao nosso programa com a leitura da página pela nossa irmã Rosana. Queridos amigos, ouvintes, trabalhadores da nossa Rádio Rio de Janeiro, para nossa meditação no programa de hoje, vamos ouvir do livro Jornada de Amor, Antologia Mediúnica por Espíritos Diversos. Examinemo-nos. A doutrina espírita, a luz sublime do Evangelho, aponta-nos um roteiro a seguir e um programa a desenvolver. Assim, esclarece-nos quanto à lei evolutiva a se processar em nossas vidas em favor do bem comum. A evolução é realmente tarefa demorada, porém imprescindível. Ninguém atinge as culminâncias de uma realização sem o princípio basilar que norteia o ideal. Espírita, amai-vos, eis a primeira recomendação. Quem ama, perdoa, desculpa, compreende, aceita. Espíritas, instruí-vos, eis a segunda advertência. Quem estuda, pesquisa, aprende, planeja, conclui. Atendendo ao apelo do Espírito de verdade, valorizemos a oportunidade presente, amando, estudando e servindo sempre, a fim de que nossas almas se banhem com a luz bendita e radiosa emanada dos conceitos abalizados da doutrina consoladora e sempre atual. Pelo Espírito Marta. E assim, Jesus, divino e amorável Mestre, ao início deste programa queremos te agradecer esta grande bênção que nos de falar do teu Evangelho, à luz da doutrina espírita, a tantos corações que neste momento estão sintonizados com a Rádio Rio de Janeiro. Abençoa, Senhor, a todos os lares, aos enfermos, que a tua paz possa se espalhar por toda a humanidade, hoje e sempre. Então vamos ler as instruções dos Espíritos, aonde fala no item 5 sobre o advento do Espírito de verdade. E começa assim o item 5. Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro reuni em feixe
vistes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então nós temos nesse primeiro parágrafo as informações desse Espírito que se intitula Verdade e mostra que praticamente está repetindo as palavras de Jesus. Então há, inclusive, no movimento espírita, um grupo de estudiosos que acham que o Espírito de Verdade é o próprio Jesus e outros acham que não. Mas eu acho que isso aí é uma discussão que não leva a muita coisa, porque o importante é o conteúdo da mensagem. Então é bom que a gente, quando a gente tem dúvidas sobre determinados assuntos, a gente deve seguir a recomendação de Kardec, que o importante é o cunho da mensagem. O autor fica em segundo plano. Então, vamos analisar aqui o que a mensagem diz. Lembrando que, como a gente chama a doutrina espírita de Consolador Prometido, porque lá no tempo de Jesus, antes dele desencarnar e falando aos discípulos do sermão chamado Sermão do Cenáculo, foi a última conversa de Jesus com os seus apóstolos, ele fala que eles não ficariam sós, que enviaria em data oportuna o Consolador Prometido. E ele fala assim, um outro Consolador. Então, se é outro Consolador, não seria ele, Mas, isso aí é como eu falei, isso não tem importância. O importante é que a promessa dele se cumpriu, demorou 2000 anos, mais ou menos, arredonda essa data, para que o Espiritismo surgisse, porque como o Espiritismo, ele, num dos seus tripés, ele ia se basear na ciência, era preciso que primeiro a ciência se desenvolvesse. Por isso esse espaço de tempo, porque era necessário que a ciência trouxesse algumas informações importantes para que a gente pudesse fazer uma ligação entre a doutrina espírita e a parte científica. Eu queria só ressaltar que esse capítulo 6 do Evangelho está apresentando esse Espírito de Verdade. Mas, na verdade, ele já apareceu no Evangelho segundo o Espiritismo, porque o prefácio do livro é assinado pelo Espírito de Verdade, Aquele texto que começa com os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, Então, o Evangelho segundo o Espiritismo começa com uma mensagem do Espírito de Verdade. Agora, o Kardec reuniu nesse capítulo 6 outras 4 mensagens que vão trazer a ideia central desse Espírito, que é aquele que coordena o surgimento do Espiritismo. E aí continua a mensagem no segundo parágrafo. Ele falou aqui que ele veio trazer inicialmente essa mensagem de consolo, veio reunir as criaturas, mas agora ele continua. Mais ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Aqui a gente vê a história que a humanidade se conduziu após a vinda de Jesus, Não foi aquele mar de rosas, aquela fraternidade toda que a gente esperava que acontecesse após a vinda do Cristo. Muito pelo contrário, tivemos ainda muitas guerras, muita impiedade, como ele diz aqui. Muitas mortes que eram feitas em nome de Deus. Exatamente. Por isso a necessidade desse chamamento novo. E aí ele diz, meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, espíritos encarnados e desencarnados, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida
a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. O cedro é uma grande árvore, né? Então essas virtudes, elas vão se desenvolver como cedro. E aqui ele está falando que nós já temos os profetas, os apóstolos, né, que já trouxeram grandes ensinamentos, mas agora, além deles, tem todos aqueles que já passaram pela terra e hoje estão no mundo espiritual, trazendo mensagens também, né? É como diz o Arthur Conan Doyle, escritor inglês, que tem um livro chamado História do Espiritismo, é uma invasão organizada, né, desses espíritos, trazendo mensagens em várias partes do mundo para alertar essa humanidade que se desviou daquele caminho simples e reto que conduziria à nossa felicidade. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e conduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos sejam reveladas. Não misturei o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Aí vem aqui uma frase que se tornou a basilar para nós espíritas, que é essa recomendação. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Aqui a gente lembra que o Espírito da Verdade não usou a palavra mandamento, né? O mandamento Jesus já tinha estabelecido os dois, substituindo o decálogo, né? Ele fala aqui em mais dois ensinamentos, né? Que era o amor e o conhecimento. Porque a gente só pode amar de verdade e entender certas coisas através do conhecimento. E continua aqui, ainda dessa finalzinho de mensagem. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Essa mensagem, ditada pelo Espírito de Verdade, foi em Paris no ano de 1870. Eu achei muito forte esse pedaço que ele fala aqui, né? Que ele veio estender a mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. E a gente pode se colocar um pouquinho nessa situação, todos nós, né? A gente já conhece a verdade, mas quantas vezes a gente não coloca em prática e cai no erro de novo, né? É aquela frase do grande Paulo de Tarso, né? Por que eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, né? A gente ainda vive muito com esse dilema da gente saber o correto e fazer o errado, né? E com isso o progresso fica sempre prejudicado. Só lembrando que quando ele fala aqui, né, sobre instruir-vos, né? E instruir, quando a gente procura o dicionário, né, é patrocinar nossa liberdade. É um dos sinônimos, né? Então, por isso é que está dizendo aqui, né? Amai-vos, né? Instruí-vos, quer dizer, vamos patrocinar a nossa liberdade. Liberdade de quê? Desses erros que o João aqui ressaltou, que a gente continua fazendo. Eu queria ressaltar aqui, no cristianismo encontram-se todas as verdades, né? E aí a gente pode dizer também que não somente a doutrina espírita, eu diria esse cristianismo
como o amor, né, empregado no Evangelho e também está implícito na maioria das doutrinas religiosas, né, sérias. Então, esse cristianismo, né, de amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, né, e é próximo como a nós mesmos, né. Então, nesse cristianismo encontram-se todas as verdades. Tudo o resto, fora do Evangelho, são erros que a humanidade ainda continua remitente. E aí, juntando isso que você falou do cristianismo, nele encontra-se todas as verdades. O que o meu pai tinha dito sobre o instruir-vos, que é alcançar a libertação, a gente fecha com a frase de Jesus, né, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Então, essa verdade que o cristianismo traz, do amor, né, nós vamos alcançar a verdadeira liberdade, que é a nossa consciência tranquila. E estão ressaltando, né, através do comentário da Jane, que o espiritismo ele não veio substituir o cristianismo. Porque o cristianismo é a mensagem de Jesus, ela é eterna. Né? O que o espiritismo veio trazer algumas informações, principalmente falando do mundo espiritual, que Jesus não entrou muito em detalhes nesse sentido, não era a época, né? Mas o cristianismo, aí, né, que a gente falou, as religiões cristãs, né, elas têm essa missão de divulgar o Evangelho, porque nele está contida a verdade. O espiritismo veio só aumentar o conhecimento através de alguns princípios, principalmente a comunicabilidade entre os dois planos. Por isso que antes Jesus fala, né, que os espíritos que eram as vozes do céu, está lá no prefácio. Né? Essa mensagem de verdade que o Espírito de Verdade fala, né? Que os espíritos, né, que eram as vozes do céu. Então, a missão do espiritismo não foi substituir o cristianismo em momento nenhum. Até porque é uma religião cristã. Exato, né? E até a gente pode dizer que, assim como Jesus não veio para fundar uma religião, né, a religião foi fundada depois em nome dele, a gente pode dizer que Kardec também não. Né? Kardec não quis criar mais uma religião. Ele continuou se considerando cristão. O espiritismo era um conhecimento que poderia ser aliado às religiões existentes. Né? E principalmente quando ele veio para o Brasil, ele que toma um caráter mais de uma religião além das outras, mas ele poderia ser simplesmente uma doutrina que pudesse ser acrescentada às religiões e principalmente ao cristianismo, né? Mas a nossa doutrina moral é o cristianismo, sem dúvida nenhuma. Então, continua aqui agora o assunto com a próxima mensagem, né? Que é o item 6. Veio instruir e consolar os pobres desertados. Veio dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível das suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas. Então aqui quando Jesus fala, né, chora por conta a dor foi, né, sagrada, não, é antes um pouquinho, vem dizer que eleve, né, a sua resignação ao nível das suas provas, e aí veio uma contribuição muito importante da doutrina espírita, que foi falar da lei de ação e reação. Por que sofremos? Né? Por que sofremos, exatamente. Então aí foi uma informação que Jesus também não entrou em detalhes. Mas isso aí veio aclarar por que sofremos. E aí a pessoa entendendo vai se resignar. Continuando. Obreiros, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso,
e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e quer que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, essa em 1861. E aqui ele fala, da alegria que nós teremos quando concluirmos a nossa fase de provas e nos tornarmos vitoriosos, porque o mérito todo será nosso. Nós é que passamos pelas provas, vencemos e vamos ter todo o mérito das nossas conquistas. É isso que Deus quer de nós. Que a gente não tenha as coisas de mão beijada, porque a gente não ia dar valor, como um bom pai sabe fazer com os seus filhos. Assim também Deus faz conosco. Nos permite que nós sejamos os autores da nossa felicidade. A Jane agora vai ler uma poesia para nós, para encerramento do nosso programa. Do livro Cantigas de Vida, de Custódio Beiral. A poesia se chama Vereis que o bem alivia no sofrimento que abate. O Espírito de Verdade, que virá vos socorrer, traz lições de eternidade que precisais aprender. Eis o sentido moral das palavras do Senhor, sem a rigidez formal de secundário valor. São alvares cristalinas, e o trovador as transcreve nas estrofes pequeninas, relembrando o jugo leve. Ao descrente do após-vida e da justiça de Deus, a razão fica perdida no que lemos em Mateus. No entanto, subindo o muro, nosso horizonte se amplia, descortinando o futuro que a tradição fantasia. Sacode o pó, te refaz, que a queda só desarvora ao que se julga incapaz e acovardado demora. Ao contrário, quem confia abafa na prece o grito, e se Jesus é seu guia, não se perde, mesmo aflito. E assim, Senhor, nosso Cristo, nosso Consolador de todos os tempos, abençoa-nos, Senhor, por quem és, hoje e sempre, que possamos sentir em vós a serenidade, o colo que precisamos para as nossas dificuldades, para as nossas dores, nossas tristezas. Ampara, Senhor, todos aqueles que sofrem em silêncio, às vezes sós, que possam recorrer a Ti e sentir a Tua presença. Fica conosco, Senhor. Continue amando a nossa pobre humanidade como faz há tantos milênios.
Que assim seja, graças a Deus. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.